Palácio do Planalto, gente, tem feito uma orientação curiosa aos seus ministros desde que surge a polêmica com a bancada do agronegócio em relação a algumas questões do Enem com críticas ao agronegócio. Tem dito aos seus ministros, a orientação saiu da Secretaria de Comunicação, para concentrar todas as manifestações no INEP e, portanto, para que os ministros não escalem a crise, esse é o receio do Planalto, com publicações ou comentários sobre o que aconteceu. A Frente Parlamentar da Agropecuária pediu a anulação dessas questões do Enem, entendendo que houve ali um cunho ideológico nas perguntas feitas, foi colocado cunho ideológico nas perguntas feitas aos estudantes. A bancada também quer a convocação do ministro da Educação, a gente trouxe ontem para vocês, Camilo Santana, para prestar esclarecimento no Congresso Nacional. E aí a reação acende esse alerta no Planalto, para o risco de que o episódio possa respingar na votação de projetos importantes para o governo. Então, diante disso, o Planalto pediu silêncio, Renata Agostini, aos seus ministros. Nem mesmo Carlos Fávaro, da Agricultura, pôde se manifestar. Você vê, Tainá, que essa é uma história que o Palácio do Planalto, o governo como um todo, está indicando que não sabe muito como conduzir e tem um receio enorme de virar um embate com reflexos na agenda, aí sim, prioritária do próprio governo. É por isso que a gente teve essa discussão, esse debate nos bastidores sobre como reagir. Então, você tem, né, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o ministro da Educação, Camilo Santana, que poderiam ir, então, representar o governo e não ou rebater ou explicar esses apontamentos que foram feitos pela bancada do agronegócio. Mas aí entra o Palácio do Planalto. A Secretaria de Comunicação dizendo, não, gente, não vamos falar nada, vamos falar só sobre nota, porque qualquer coisa pode acabar piorando. Não é o que Carlos Fávaro entende, né, Tainá? Ele entende que ele deveria trazer para ele esse tipo de interlocução. Essa é uma apuração dessa história que nós fizemos a muitas mãos. Tainá foi a campo tentar entender no entorno de Carlos Fávaro. E ele faz um diagnóstico de que era o caso dele ser o interlocutor, a voz e fazer acenos, que o governo Lula deveria fazer acenos mais concretos ao agronegócio. Porque, gente, essa não é uma história que vai parar aqui, Tainá. Não, e que começou lá atrás. Exato. Não foi resolvida, Renata, só fazendo uma memória, né? Como eu cobri a campanha, eu me lembro ainda do Carlos Fávaro como conselheiro do agro e ponte do agronegócio na campanha. E tem um caso super curioso que eu já lembrei a ele em outras situações, que é quando ele tenta apresentar ao presidente da República e convencê-lo a fazer uma carta ao agro. Lembra dessa história? Sim. A carta ao agro ou a carta aos evangélicos? Claro. E não foi para frente. O Lula falou, não vou fazer carta alguma. Depois o Carlos Fávaro falou, olha, a carta estava pronta. Parecia a indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal. Vai sair essa semana, não vai sair? Era o que a gente tinha em relação à expectativa. E eu digo que essa história não termina aqui porque os deputados da bancada do agronegócio, eles entendem que não é o caso de recuar. Então, o governo entendeu que não dava para escalar a crise, vamos falar por meio de nota, vamos blindar os ministros, ninguém fala, nem para fazer aceno, nem para rebater. E o agro está dizendo, olha, não tem interlocução, mas nós vamos seguir. Queremos a convocação do ministro e queremos ampliar esse debate que não deve se restringir só à prova do Enem. É crise que o governo vai ter que acompanhar daqui para frente, porque pode ter reflexos lá no Congresso Nacional. São 300 deputados, Renata, 44 senadores. Então, olha o alerta, né? De 510 são 300 deputados que compõem a Frente Parlamentar do Agronegócio. E a grande crítica não, mas o grande alerta que é dado ao Carlos Fávaro precisa. O senhor precisa compor, independentemente da orientação do governo para esse caso do Enem, é preciso trazer a bancada para perto. Com o quê? Política se faz com gestos, né? Chamar no Planalto, conversar, ouvir as demandas e atendê-las, Renata.